Igreja quando nós estávamos na Cícero de Barros, né? Mais ou menos esse, um pouquinho mais desses números de pessoas. Diz a palavra: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bom, irmãos, essas epístolas, essas cartas, né, que foram escritas no Novo Testamento, elas nos traz direção, são diretivas, não é? E hoje nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, e uma das coisas que Jesus falou com relação à ceia, ele diz que nós deveríamos comer do pão e beber do vinho em memória a Ele. Eu sempre fico pensando, quando eu participo da ceia, sempre eu penso nisso. Por que que Jesus quis que nós, durante 2000 anos, isso é praticado, que nós comêssemos do pão e bebêssemos do vinho em memória a Ele? Em memória era para lembrar dEle, né? Ou seja, nós precisaríamos participar dos elementos da ceia em memória, para nós nos lembrarmos dEle. E sempre, eu acho até que esse é a visão da palavra, é o que a palavra realmente diz, mas acima de tudo, ela está dizendo, talvez ele estivesse dizendo o seguinte: eu quero que vocês se lembrem que agora eu sou um com vocês. Eu quero que vocês se lembrem que vocês precisam viver o cristianismo, viver a realidade cristã. Então, para nós que não perdêssemos a ideia de uma vida cristã, ele então fala: faça isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerdes do pão, beberdes do vinho, vocês vão se lembrar, né, de mim. E lembrando dele, logicamente, vamos nos lembrar da obra que ele fez e da obra da qual nós participamos também. Então, eu quero falar com vocês nessa manhã, acertei, né, nessa manhã, agora não posso falar à noite, manhã, né? Eu quero falar com vocês nessa manhã exatamente sobre essa questão de vida cristã. A ideia que essa palavra nos traz de Jesus sobre em memória de mim, ela está muito ligada à vivência cristã.
E quando nós lemos o Colossenses, que nós acabamos de ler agora, parece que ele dá um retrato, né? Ele dá uma ideia de qual deve ser o nosso comportamento ao vivermos essa vida cristã. Para vivermos essa vida cristã, nós temos que ter algum comportamento. Então aqui ele está falando que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, que nós devemos buscar as coisas do alto e não as coisas, devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai, pensar nas coisas do alto e não das coisas aqui da terra, porque nós já morremos para as coisas aqui da terra com Cristo, e quando Cristo se manifestar, nós vamos nos manifestar junto com Ele, morrer a nossa natureza terrena, os vícios, a prostituição, a lasciva, o desejo maligno, a avareza, por essas coisas que vem a ira de Deus, e Ele vai falando, mandando nós nos despojarmos do velho homem, não é? E da ira, da indignação, da maldade, da maledicência. Ele está dando um retrato aqui de uma vida cristã, de a vivência de uma vida cristã. Então, eu não poderíamos falar de duas coisas, vida cristã ou vida religiosa, mas eu vou me deter à vida cristã. Se nós olharmos para a vida cristã, nós também vamos definir ou discernir o que é uma vida cristã e o que é uma vida, simplesmente uma vida religiosa. Então existe uma grande diferença nessas duas coisas, e nós precisamos discernir, porque às vezes, irmãos, nós oramos, e nós queremos falar, Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero fazer algo para Ti, Senhor, eu quero me entregar mesmo para a Tua obra, eu quero realizar as coisas do Teu reino. Quantos aqui já fez essa oração? Eu faço ela diariamente, né? E alguns dizem assim, eu quero ser missionário, né? Lá em Paris, né? Ninguém fala, eu quero ser missionário lá no Afeganistão, né? Eu não quero lá no Camboja. A maioria quer ser num lugar melhor um pouco, né? Mas a verdade é que nós queremos muitas vezes servir ao Senhor, e aí o Senhor coloca nós em algumas situações que nós falamos, não, Senhor, mas não era bem isso que eu queria. Eu quero ajudar pessoas, aí Deus coloca você no meio de pessoas mal cheirosas, drogadas, fedidas, aí você fala, mas Senhor, não era isso que eu queria, não era exatamente isso que eu queria. Mas o que acontece? Quando nós falamos em servir, nós estamos falando de uma entrega, nós estamos falando de uma doação, nós não temos escolha. Quando nós falamos que nós queremos servir, quem escolhe como nós vamos servir é Deus. É o Senhor quem escolhe. Então Ele nos envia, e nós temos que aguentar aquele lugar onde Ele nos colocou. Então, a vida cristã, vivência da vida cristã, passa, logicamente, por uma entrega. Uma entrega, né? Sabe quando o assaltante chega e aponta a arma e você está entregue, né? É isso que significa entrega. Então as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, mas como que essa pessoa pode fazer isso que ela está fazendo no meio dessas pessoas, cuidando de pessoas problemáticas? Sabe o que vai acontecer? Por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela é cristã, porque ela faz isso para Jesus. Então aqui começa a aparecer o nosso serviço ao reino. Aqui Jesus começa a ser visto na terra. Então, amados, hoje nós vamos participar da ceia, e nós vemos que logo depois da ceia, quando Jesus instituiu a ceia, Ele saiu para orar. Ele saiu para orar, e eu imagino que naquela oração que Jesus fez, existem uma legítima definição do que é vida cristã. Talvez uma das únicas definições primorosas da Bíblia, ou a mais. Na sua oração ele diz, Senhor, Pai, que eu seja um contigo, como Tu és um em mim, que eles sejam um. Então, eu acho que a definição mais legítima de vida cristã é nós sermos um com Deus, com Cristo. Nós sermos um com Cristo, não é? A palavra, coloca João 17, 21 para mim. Ele diz exatamente esse texto que eu falei, a fim de que todos sejam
O quê? Um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que Jesus foi enviado, nós precisamos viver aquela realidade, que nós sejamos, que todos sejam um, como Pai era com o Filho que era um Pai, nós precisamos ser uns com os outros e um com Ele. E quando nós somos isso, então nós declaramos, o mundo vai ver e vai crer que Jesus foi enviado. A palavra cristão, né, que nós podemos dizer, eu sou crente, né, a palavra cristão, ela aparece na Bíblia 3 vezes. A primeira vez está lá em Atos 11, 26. Atos 11, 26, assim, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê? Cristãos. Então, pela primeira vez eles foram chamados cristãos lá em Antioquia. Ou seja, quando eles andavam com Jesus, eles não foram chamados cristãos. Somente lá em Atos, depois que Jesus já havia voltado para o Pai, é que eles foram chamados assim. Isso quer dizer que a vida deles, o comportamento deles, a maneira como as pessoas olhavam e viam eles, denotava que eles eram cristãos. Alguma coisa chamou a atenção das pessoas para que as pessoas os chamassem de cristão. Certamente foi o estilo de vida que eles levavam. Pelo fato deles terem um estilo de vida centrados em Cristo, eles serem um com Cristo, então eles agiam como Jesus ensinou, eles agiam como Jesus orou, eles agiam como Jesus também agia. Então isso fazia com que as pessoas olhassem e dissessem, eles são cristãos, eles lembram o Cristo que esteve em nosso meio. Então eles olhavam para a igreja, eles olhavam para nós e diziam, nós porque nós somos nossos irmãos, né, irmãos? Somos um corpo. E eles diziam, eles são cristãos. Enquanto eles estavam com Jesus, não tinha essa nomenclatura. A outra vez que aparece a palavra cristão é em Atos 26, 28. Você é da direita, lá, tem um da direita aqui, né? O resto tudo da esquerda, né? Atos 26, 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer o quê? Vocês estão ligados aqui, irmãos? Cristãos. Por pouco. O que é que Paulo estava se defendendo perante o rei Agripa, e ele começa a pregar o evangelho para o rei Agripa, e de repente o rei Agripa diz assim, escuta, por pouco você está me persuadindo a ser cristão, a me tornar cristão. Ou seja, vemos aqui que ser cristão também passa por uma decisão. Ou seja, o rei Agripa, depois de ouvir o evangelho, ele poderia optar em ser cristão ou não, e ele optou por não. Certo? Mas, então, ser cristão depende de uma decisão. E a outra vez, a terceira vez, é em 1 Pedro 4,16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se sofrer como? Significa que cristão, quando você se torna crente, cristãos, Deus joga um tapete vermelho com rosas, para você caminhar sobre ele e você não vai ter mais problema, não é isso? Errado, né? Está dizendo ali, se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, mas glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, ser cristão tem consequências. Alô? Ser cristão tem consequências em nossas vidas. Consequências maravilhosas, quem aqui encontrou a Jesus sabe disso, mas tem também sofrimento,
coisas difíceis de enfrentar. Por quê? Muitas vezes nós somos discriminados na nossa família, somos discriminados pelos nossos amigos, somos discriminados pela sociedade. Por quê? Porque nós somos uma contracultura. Nós agimos ao contrário do que o mundo age. Então, o mundo tem sua própria maneira de ser, que é caída diabólica, e nós servimos ao reino de Deus. Então nós vamos contra, nós batemos contra o que a sociedade humana prega, e então nós não somos aceitos. Portanto, amados, vida cristã é ser um com Jesus. Vida cristã é ser um com o Espírito Santo em submissão a Jesus. Né? Nem sempre o que eu faço, mesmo que seja muito bom, Jesus faria. Compreende? Tem muitas coisas que nós fazemos, que são coisas boas, mas que Jesus jamais faria naquele momento. Portanto, vida cristã consiste em sempre pensar como Jesus faria, como Jesus agiria. Isto, amados, não é uma informação somente para a vida dentro da igreja. Isso é uma informação para dentro do nosso lar, é uma informação para o nosso trabalho, é uma informação para os nossos relacionamentos, é uma informação para a aplicação dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos valores. Ou seja, tudo aquilo que nós fomos vivenciar como ser humano, como pessoa, nós precisamos pensar, Jesus agiria dessa maneira? Porque nós precisamos lembrar que nós somos um com Ele. Jesus agiria, Jesus faria dessa maneira? Então, vida cristã se passa por isso. Antes de você fazer, antes de você agir, de você falar, de você pensar, antes de você gritar, antes de você se irar, você precisa perguntar, Jesus faria isso? Sabe o que é isso? Um treinamento. É um treinamento, sabe por quê? Porque nós precisamos ser provados para sermos aprovados. Né? Então Deus vai nos provar, se nós passarmos vai vir outro desafio, mas a vida cristã então é de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, pela fé nós podemos alcançar. Lá em Gálatas 2:20, Paulo fala uma coisa que eu acho que Paulo, exatamente ele compreendeu isso, que nós estamos meditando aqui. Ele disse, logo já não sou eu quem vive. Eu dei essa parada para você pensar. Logo não sou eu quem vive, já não sou eu quem vive. A unidade com Cristo tem que ser tão profunda, tão verdadeira, tão intensa, que ela vai superar, né, a nossa própria vida. Agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha, se tornou um. E esse viver que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você está compreendendo já o que é, onde nós vamos chegar com essa questão da vida cristã? E você vai perceber, assim como eu percebi, que muitas vezes nós estamos muito distantes dessa realidade, não é? Então veja bem, amados, vida cristã é manter Jesus como foco, não é? Como exemplo absoluto para todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele, não é? Cristo é tudo. Nós lemos aqui em Colossenses, Cristo é tudo em todos. Então nós não podemos passar disso. Então veja bem, Colossenses 3,17 diz assim, e tudo o que fizerdes, tudo quer dizer o que, irmãos? Tudo. Tudo é tudo. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. A Deus Pai. Eu vou sair para trabalhar em nome de Jesus. Eu vou sair para namorar em nome de Jesus. Eu vou sair para fazer uma visita em nome de Jesus. Quantos estão entendendo?
Dependência. Ser um com Ele. Vida cristã implica em, presta atenção, substituição de valores, substituição de sentimentos, substituição de ações, substituição de palavras, substituição de desejos. Nós estamos nos tirando as vestes do velho homem e nos revestimos do novo homem. Isso significa anular. Nós estamos nos anulando. Nós estamos nos negando a nós mesmos para seguir a Cristo. Sabe que esse cristianismo é um cristianismo difícil de viver? É difícil. Mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós, para nos dirigir. Então é isso que Paulo está dizendo. É isso que Jesus pediu em sua oração, ou seja, que eles sejam um. Que eles sejam um. Então eu preciso substituir os meus valores, os meus desejos, pelos valores de Jesus. Vocês não ouviram, vou falar de novo. Nós precisamos substituir os nossos valores, os nossos desejos, pelos desejos e pelos valores de Jesus. Amém? Então, agora a palavra substituição, irmãos, este que é o grande problema. Essa substituição, ela vem e quebra os nossos desejos, ela vem, é como se tirasse parte de nós, vem arrancar de dentro de nós coisas que nós valorizamos, que nós vivemos há tempos, desde quando nascemos. Então, não é uma palavra que agrada a nossa alma, principalmente dependendo do que vai ser substituído. Não é verdade? Isso traz desconforto, traz ira, traz sentimento de perda. Os homens aqui que jogam futebol, você gosta de ser substituído com 5 minutos de jogo? Você entra lá para jogar e 5 minutos vão lá e tiram você. Não é? Agora que eu estou esquentando, agora que eu estou me aquecendo, vai me tirar. Então, substituição não é uma palavra boa para a nossa alma. Porque tira coisa que nós gostamos, né? E nós não gostamos de mudanças, principalmente quando mexe com o que somos e o que fazemos. Nós não gostamos de mudança, irmãos. Quando a mudança nos tira da nossa área de conforto, quando a mudança nos tira valores que nós tínhamos, que nós carregamos conosco, e agora nós lemos na palavra e nós nos assustamos, e nós ficamos naquele meia boca, né? Ou fazemos um pouquinho da palavra em determinado momento, e outro momento nós fazemos aquilo que nós achamos que devemos fazer. Isso vira religiosidade. Isso vira religiosidade, não é vida cristã. Então, todas as vezes que a nossa alma entra em contato com a palavra de Deus, gera conflitos. Sim ou não? Ou você aceita tudo que é a palavra de Deus e já obedece de imediato? Não é? Gera desconforto, amados, gera problemas, gera questionamentos, é uma luta, é um conflito, porque os nossos desejos têm que ser substituídos pelos desejos de Deus. Aqui estão os desejos de Deus, e nós temos os nossos, muitas vezes desejos caídos, e agora nós não queremos colocar esses desejos aqui dentro de nós, porque dá uma impressão que nós estamos perdendo aquilo que somos. Essa é a grande realidade. E a nossa alma, ela quer sempre ganhar. Quantos aqui já conseguem imediatamente admitir que estão errados? Vai muita conversa para a gente falar, ó, tá certo, eu errei. E a maioria não tem coragem nem de falar isso. Não admite que erra, não reconhece que estão erradas. Então, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, por uma liderança, ou pela própria palavra, nós perguntamos, por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? A alma fala, por que não pode ser do meu jeito? Por que tem que ser desse jeito? Sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Tem alguém aí? Amém? Nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa, porque nós estamos diante de uma verdade absoluta. Nós estamos diante de uma verdade absoluta. Então, amados, Jesus pediu para que nós fôssemos um com Ele.
Então nós precisamos entender que os nossos valores não significam mais nada. Você falou, por que eu fui vir nesse culto de domingo de manhã, né? Porque, amados, não pode haver uma competição entre nós e a palavra de Deus. Compreende? Não pode haver uma competição entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Se nós formos lutar com Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder. Nós vamos perder. Nós precisamos deixar Deus trabalhar, Deus agir em nossas vidas, porque, na verdade, a tendência humana é preocupar-se muito mais consigo mesmo do que com os outros. Nós somos extremamente egoístas, extremamente individualistas, e se eu não estou preocupado com os outros, eu também não vou estar preocupado com Deus, porque Deus é outro. Quantos estão entendendo? Então, o ser humano, ele troca com muita facilidade, é muito fácil para a nossa alma tirar o foco de Deus. É muito simples, fica uma semana sem ler a Bíblia, sem orar, e começa a assistir televisão, e em shows, e em festas, você vai ver, não vai lembrar nem que Deus existe mais. A nossa alma tira o foco rapidinho, né? Agora, se eu quero ter uma vida cristã, então eu preciso olhar para essa oração de Jesus, quando ele disse, que eles sejam um, como eu sou contigo, Pai. Nós precisamos olhar para isso, né? Precisa passar por isso. Veja o momento em que a alma gosta de substituição. Vamos supor que você chega uma pessoa para você e fala assim, ô fulano, seu carro está bem estragadinho, está feinho seu carro, né? Bem velhinho, né? Eu vou te dar um carro novo, vou trocar o seu carro. Você fica feliz? Sim ou não? E se uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, você está querendo mudar de casa, tal, eu vou comprar uma casa para você, ela num condomínio fechado, você quer? Você fica feliz? O que nós sentimos nessa hora? Glória! Deus é fiel, Deus é bom, Deus é demais. Não é? Não é assim? Normalmente nós vamos agir dessa maneira, mas presta atenção nisso, sempre o que é melhor para nós, nem sempre vai ser melhor para os outros. Nós não nos importamos com isso. Imagina aquele jogador lá que está na reserva, e o outro entra no lugar porque o outro se machucou, o outro se machucou, mas ele olha e fala, opa, aqui está a minha oportunidade. Lá no fundo ele vai pensar isso, em cima do problema do outro. É uma competição bruta. Então preste atenção, amados, quando eu não gosto que os valores de Deus substituam os meus valores, lá no meu íntimo, eu estou vendo dizendo o seguinte, Senhor, os teus valores, Deus, não são melhores que os meus, porque se fossem melhores do que os meus, eu estaria feliz. Quando trocou o seu carro velho pelo carro novo, você ficou feliz. Deus é maravilhoso. Quando trocou a sua casa velha para uma casa nova, Deus é fantástico, é um Pai perfeito. Por quê? Está te deixando feliz. Agora, quando os valores de Deus precisam ser os nossos valores precisam ser substituídos pelos valores de Deus, aí nós ficamos tristes, porque nós não ficamos felizes. Então nós não aceitamos. Quantos estão entendendo isso? Vamos pensar, se eu fico feliz em substituir meu carro por um novo, por que eu não fico feliz em substituir os meus valores pelos valores de Deus? Qual é a diferença? Os valores de Deus, eles são inesgotáveis, eles são poderosos, eles são sobrenaturais, eles levam à vida eterna, os valores de Deus é tremendo. Por que eu não fico feliz? Eu não luto por isso, porque eu não luto por essa substituição. Percebe o quanto do eu está dentro de nós, que nos impede de vivermos uma vida cristã? Portanto, as coisas têm que ser do jeito que nós queremos, do contrário, deixa como está. Então, eu venho à igreja, eu ouço a palavra, eu leio a palavra em casa, mas a palavra entra por aqui e sai por aqui, não desce por aqui e transforma a nossa vida, porque precisa haver uma substituição. Tem que tirar os meus desejos, os meus valores e entrar os valores da palavra.
Guarde isso, irmãos, sem substituição não há vida cristã, somente vida religiosa. Então, amados, na presença de Deus é onde a substituição acontece, é onde você entrega os seus valores e recebe os valores de Deus. É na presença de Deus que você encontra respostas para a sua alma. Na presença de Deus, nossos desejos são substituídos pelos valores dele. Então nós precisamos estar constantemente na presença de Deus. Então aquilo que eu crio eu não creio mais, aquilo que eu gostava eu não gosto mais. Então houve uma renovação da minha mente. Eu não me conformo mais com aquilo que o mundo colocou em mim, e eu passo a me conformar com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Romanos 12:2 fala sobre isso. Diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que nós podemos entender esse processo de renovação? Quando nós falamos de renovação, nós estamos falando de algo novo, nós falamos de novas ações, de novos pensamentos, e isso passa até pela forma de nós orarmos. Jesus, quando ele orou por si mesmo, né? Nós vemos na palavra que isso era muito comum, ele orar. Por exemplo, quando ele estava lá no Getsemane, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que estava por vir. Ele fala: se possível, passa. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Era uma substituição ali. O desejo dele não era ir para a cruz, mas a vontade do Pai era. Então ele tira o desejo dele e coloca a vontade do Pai. Amém? Então veja bem, às vezes nós até oramos pelas nossas necessidades, mas quando aparecem os problemas, nós mudamos de atitude e começamos a enfrentar na força do nosso braço. Não é assim? Nós oramos dizendo que Deus é soberano, e Ele é. Mas quando nós entramos num problema, nós esquecemos que Ele é soberano e assumimos. Não sabemos esperar. Então essa atitude define se somos cristãos ou se somos apenas religiosos. A forma como nós devemos orar expressa em atitudes quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus. Nós se declaramos o que Ele é, precisamos viver também aquilo que nós declaramos que Ele é. Isso faz parte da substituição do velho homem, dono de si mesmo, para o novo homem que confia na soberania de Deus. Então, amados, tem pessoas que não oram porque dizem não saber orar bonito. Às vezes você pede para o pastor: mas não sei fazer essa oração que o pastor faz, que os presbíteros fazem. Irmãos, o Senhor Jesus contou uma parábola de um homem que estava no templo, e ele batia no peito e falava: eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou meu dízimo. Eu não sou que nem esse fariseu aqui, esse pecador aqui, que não faz nada disso. Eu faço tal. E o outro pecador que estava do lado, estava lá assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E a Bíblia fala que quem saiu justificado foi aquele, não foi aquele que orou bonito. Porque se eu orar bonito, irmãos, mas também não fazer bonito lá fora com a minha atitude, então não valeu nada a minha oração. É só barulho. E talvez você faça uma oração tão feia que você fala: será que Deus ouviu isso? Mas se você viver, Ele ouve. Nós temos que entender que com Deus não tem brincadeira. Então, como você ora por você? Jesus nunca orou para si. Aquilo que ele orava era para reverter em prol do reino. Ele orava muito pouco por ele mesmo, mas às vezes que ele orava, a oração dele tinha um endereço: o estabelecimento do reino de Deus. Nós oramos muito mais pelas nossas necessidades do que pelo estabelecimento do reino de Deus. Nós temos uma oração que há mais de 10 anos, uma oração à segunda-feira à noite. Um tempo atrás que tinha 40 pessoas, nós caímos para 10, 12, 15. As pessoas não perseveram, estão preocupadas consigo mesmas. Então, amados, nós fazemos o quê? Nós fazemos sempre as coisas voltadas para nós mesmos. Então, nós precisamos
entender que nós somos imagem e semelhanças de Deus. Fomos criados assim. Fomos criados dessa maneira. Então, todas as vezes que você for orar, toda vez que você for caminhar em Deus, lembre-se que você é a imagem e semelhança de Deus, você é um com Ele. Então, quando nós adoramos, quando nós glorificamos a Deus, nesses momentos há uma entrega, nós entregamos aquilo que nós somos ao Senhor, e Ele nos usa como instrumento de estabelecimento do seu reino. Por isso precisamos da presença de Deus. Se não oramos, se não adoramos, não há entrega, a alma vai dominar. A alma vai dominar, e nós não vamos viver os valores de Deus, mas vamos viver os nossos valores. Na Bíblia tem 8 orações de Jesus, mas ele vivia o que ele orava. 8 orações aparecem na Bíblia que ele fez, pelo menos que foram descritos nos evangelhos. Mas ele vivia o que orava, e isso fazia toda a diferença na vida dele. Então, o mistério da oração, amados, é nos colocar em contato com Deus. Então vamos imaginar, eu oro, falo com o meu intercessor que é Jesus, meu intercessor que é Jesus fala com o Pai fala com o meu intercessor que é Jesus, e o meu intercessor que é Jesus fala comigo, e assim nós somos um. Amém? E é interessante que Jesus, quando estava orando, que ele disse, Pai, estava lá na cruz, e de repente as pessoas cuspindo, ele com a coroa de espinho, ele sendo injuriado ali pela multidão. Quando Deus vira o rosto para ele, ele diz, Deus meu, por que me abandonastes? É interessante isso, porque ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? E logo em seguida, ele faz, Pai, a ti entrego o meu espírito. Me chamou a atenção. Na hora do sofrimento, ele clama a Deus, mas depois ele lembra que ele tem um Pai. Quando você estiver com luta, meus irmãos, vai aparecer, a primeira coisa que você vai clamar é Deus. Deus, tem misericórdia de mim, eu estou no meu limite, não estou conseguindo. Mas também lembre que Ele é Pai. Logo em seguida diga também, Pai, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E isso vai trazer segurança em sua vida. Então nossa alma precisa ser renovada, nossos conceitos, nossos valores precisam ser deixados para trás, e assim aprender com o Pai que está nos céus. Então pergunta, para nós finalizarmos aqui, o que a tua alma mais busca? Qual é a maior busca sua hoje? É o carro novo? A casa nova? O homem ou a mulher ideal? Riqueza? Saúde? Amém, você tem direito de buscar isso. Mas, para quê? A partir do momento que nós somos um com Cristo, se eu busco um carro novo, eu vou ter um carro, mas eu vou dar carona para os meus irmãos que não têm carro, eu vou levá-los, eu vou buscá-los. Então, o que você está fazendo? Deus está te dando algo que você está investindo no reino. Você quer uma casa nova? Eu vou abrir minha casa para ser uma célula. Ali eu vou receber as pessoas. Ali nós vamos abençoar a vida de pessoas. Então você está recebendo uma casa nova, mas está investido no reino. Quantos estão entendendo? Eu quero uma moça para eu casar, ou um marido para eu casar. Tudo bem, para quê? Para formarmos uma nação que sirva o Senhor, para proclamar o nome do Senhor. Então tudo na nossa vida precisa ser assim. Jesus disse, glorifica o teu filho, e eu vou te glorificar. Qual a melhor forma de glorificar a Deus, irmãos? Somente quem vive uma vida cristã está apto a glorificar a Deus, em todos os sentidos. A vida religiosa não serve. A vida religiosa é só barulho. É só barulho. Fala que é, mas não é. Compreende? Então Deus quer transformar nossas vidas, então nós precisamos aquietar a nossa alma, permitir que o Espírito Santo nos ensine a viver uma vida cristã e não uma vida religiosa. A vida cristã é fundamentada no estabelecimento do reino de Deus. E não em atender os nossos desejos. Alô? A vida cristã
é fundamentada no estabelecimento do reino de Deus e não em atender os nossos desejos. Por isso hoje nós partimos o pão, por isso hoje nós bebemos o vinho, para lembrar que Jesus morreu para nós sermos novas criaturas. E Ele nos dá a oportunidade de vivermos uma vida cristã ou uma vida religiosa. Amém, queridos? O que é que você escolhe? Uma vida religiosa ou uma vida cristã? Sabe o que nós vamos saber? Quando as pessoas olharem para você e dizer: parece Cristo aquela pessoa. Quando nós tirarmos os nossos valores, os nossos desejos, colocarmos os de Deus. Amém, queridos? Vamos colocar em pé? Nós vamos participar agora. Queria que os músicos viessem. Vamos participar da mesa. Os irmãos que vão servir podem vir aqui à frente. Que Deus nos ajude, queridos, a viver a vida cristã e não uma vida religiosa. Que esse momento de participarmos da mesa do Senhor também seja um momento de vida cristã e não de um ato religioso apenas. Amém? Outro dia um irmão contou para mim, enquanto eles ajeitam aqui, que um pregador teve um tempo atrás, muitos anos atrás aqui em Prudente, e ele pregou num cinema aqui da cidade. E disse que ele fez a pergunta aqui: quantos aqui querem ir para o céu? Né? Então, logicamente que toda a plateia ergueu a mão, né? Aí ele falou assim: quantos querem ir hoje? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estamos preparados, irmãos? Vida cristã nos prepara para o reino, estabelecimento dele aqui e vivê-lo nos céus. Vida religiosa não nos prepara. Amém? Podem vir então, depois que nós todos tiverem recebido, nós vamos orar.